A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Um texto para os irmãos em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 8. Eu olhei, e eis que vieram nervos, e sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Vamos nos situar aqui. Estamos no livro de Ezequiel, e aqui o Senhor fala do Vale dos Ossos Secos, muito, muito comum no conhecimento da igreja. É onde o Senhor levou Ezequiel para um vale de ossos. A palavra diz que eles eram muito secos, que estavam até espalhados, os ossos entre os corpos, que cada corpo tem o seu osso e os ossos estavam espalhados. Aí ele disse assim, o Senhor disse para Ezequiel, vê esses ossos secos? E Ezequiel disse que via, eu posso transformar esses ossos secos em corpos. E falou para Ezequiel, profetiza para esses corpos, ossos secos, juntai um ao outro. E ele disse que fez assim, dessa maneira, os ossos juntaram e se uniram ao osso do próprio corpo. Ali cresceu neles os nervos para que o osso pudesse movimentar. Cresceu nele carne, dando forma àquele corpo, e cresceu nele pele para que pudesse proteger todo o organismo ali. Mas Ezequiel disse que não havia neles o Espírito. E o Senhor diz, profetiza agora. E aí, corpos age o Espírito. E Ezequiel profetizou, e o Espírito veio para aqueles corpos e deu-lhes nele vida. O que podemos entender aí, principalmente conhecendo o livro de Ezequiel? Ezequiel, você vai ver que é um livro que ele fala muito para Israel. Fala para os outros povos também, à volta, sim, mas fala muito para Israel. Mas o interessante é que Ezequiel não estava em Israel. Ezequiel estava em Babilônia. À beira do rio Quebar, fala ele. A profecia de Ezequiel, quando fala do povo, na grande maioria das vezes, é relatando o povo que ficou em Israel. Falando do povo que está em Jerusalém, ou seja, local santo, terra santa. Mas você vai ler o livro de Ezequiel vai falando exatamente de tudo isso, está tudo seco. O povo é difícil, o povo diz que tem uma terra que foi dada por Abraão, que Deus está errado. A palavra fala isso. Que temos nós, Deus, que erramos. E agora o Senhor leva Ezequiel a um vale de ossos. Essa visão faz com que entrelace e Deus diz assim, eu posso fazer surgir novamente um corpo vivo. Irmãos, o Evangelho, as pessoas que veem esses vídeos sabem que eu falo para Maranata. Mas não é diferente do Evangelho. Você vai olhar para todas as igrejas ao redor e você vai ver isso. Homens que se dizem santos, que pregam. E daqui a pouco você vai descobrir coisas terríveis deles. É terra de Israel seca. É terra de Israel achando que tem santidade. É terra de Israel que está entrelaçando um osso com osso, um evangelho se manipulando pelo outro evangelho, ou seja, de outra igreja, não o evangelho eterno. Falam todos a mesma coisa. Como a Maranata prega o que não vive. Eu estou na Maranata, mas a Maranata prega o que não vive. Os pastores pregam o que não vivem. O povo sofre. Entra pessoas na igreja, ficam na igreja, são chamadas para o grupo louvor, 3, 4 meses depois elas saem. Qual o problema disso, pastor Marcelo? Nenhum. O problema é que a alma foi embora, a alma secou, a alma
Ela não tem mais vida. Os ossos eram tão secos que eles desgrudaram um do outro. E sabemos que ossos secos é por falta de líquido. O corpo humano é mais 70%, quase 80% líquido. Então, se o osso está seco, ele não tem líquido, ele não tem o que vem do alto. O Senhor é a palavra viva, o Senhor é a água da vida. Então, o povo não tem o que lhe dá vida. Nós vemos hoje na Maranata, diferente do que vivemos há muitos anos atrás, quando eu entrei lá, era maravilhoso, que nós vivíamos o Espírito. Claro, hoje sabemos que tinha muitos erros, claro, porque a água vai faltando, a água vai faltando, a água vai faltando, chegou um ponto que o osso está seco. Começamos a pregar o que não vivíamos. Ah, mas pastor, a origem da igreja Maranata... Irmãos, eu não quero saber da origem. Eu quero saber do que o Espírito fazia e do que o Espírito quer fazer. As pessoas estão muito voltadas com história, com histórico. A minha preocupação é me voltar com o que o Espírito quer. Sempre foi essa na minha vida. Não importa as pessoas à volta. Ah, porque eu só veio falar aquilo então? Porque hoje, como pastor, a palavra fala do atalaia. É obrigação minha falar. Que eu gosto, não. As pessoas estão cientes disso. O pastor Marcelo não gosta, está aqui. Está porque é necessário. Porque é como fosse uma exigência de Deus. Falar para aqueles que precisam ouvir. E você que vem a esse canal, você precisa ouvir. Saber que o Evangelho, ele não pode ser da forma que é. Você não pode continuar vivendo esse Evangelho que você vive. Mas eu não vivo mais Evangelho nenhum. Agora eu nem estou mais na Maranata. Meu irmão, você continua vivendo um Evangelho. Fora da Maranata, você continua vivendo as Escrituras. E na maioria das vezes o Evangelho morto. Não, mas eu faço boa ação? Sim. Israel também continuava fazendo boa ação. Essa é a diferença. Eu continuo sendo morto, eu vejo na igreja hoje. Ah, mas nós pagamos a conta de luz dela. Nós visitamos. Continua sendo osso seco, é misturando um ao outro. O vento bate e vai soprando ali, vai se misturando. Como aqueles ossos se misturaram? Se misturando. Quando você vê, está tudo misturado. Faz a mesma coisa que o outro. É tudo igual. Existe uma diferença daqueles que servem e dos que não servem. Tem que ser diferente. Eu não tenho que ter cara de santo. Estou na Maranata, estou numa igreja e as pessoas fazem cara de santo, cantando louvor. Irmão, não tem que ter cara de santo. Eu sou assim. Agora, claro, eu tenho que ser transformado de dentro para fora. As pessoas não são transformadas. As pessoas mudam, mas não se transformam. Elas mudam o externo. Mas a alma continua abatida. Conversava ontem com uma pessoa que ela tem o mesmo problema de 30 anos que eu conheci. O mesmo, não tem o mesmo, piorou. Eu tive um pastor que diz assim, Deus não chamou ninguém para piorar de vida. Nós precisamos ser transformados para a glória de Deus. Pastor, mas não tem mais, irmãos. Nós mudamos. Eu olho para mim hoje, e às vezes conversando, eu fico triste, porque eu sofri e ainda continuo sofrendo por coisas que não me ensinaram. Eu tive que aprender sozinho como ovelha. E conforme eu fui aprendendo, vendo que o pastor errava, eu dizia assim, eu já sabia desde cedo que Deus me tinha para o ministério, e eu precisava galgar
em direção ao ministério. Então, o que eu precisava fazer? Mudar. Então, eu tomava por espelho ou referência aquilo que estava errado e eu dizia, esse não é o caminho. Eu vi um obreiro agindo errado, eu como obreiro, não, esse não é assim. Isso eu fazia lá fora. Isso era dessa maneira que era assim. Com meus amigos era dessa forma. E eu sempre disse para Deus, eu não vim para... Ele não me chamou para ser igual. Então precisava haver uma mudança. Então foi assim como diácono, eu via os diáconos errando, eu via os pastores errando, eu ia para seminário, via o que se pregava no seminário, que se pregava o certo. O problema era o procedimento que era errado, ouve-se uma coisa e faz outra. Porque em toda a minha vida, desde obreiro até o ministério, eu segui rigorosamente, não o hábito, não o costume, mas eu segui rigorosamente as orientações que vinham do alto. Exemplo, grupo de assistência. Em igreja nenhuma tem mapa de grupo de assistência. Nenhuma. Isso tem mais de quase 30 anos. Ou mais de 20 pelo menos. E eu, desde que fui ovelha, desde obreiro, eu sempre segui mapa de grupo de assistência. Simplesmente é organizacional. As experiências, você vai ver no mundo, as experiências organizacionais, elas mudam, transformam as organizações, as empresas, e melhoram quando as empresas são mais organizadas. E eu sabia disso. Não, se nós seguirmos essa organização, o físico vai se transformar melhor, porque eu vou conhecer a ovelha que está passando mal. Me fazia enxergar a ovelha que não estava bem rápido. Então, com aquele mapa de grupo, é só um exemplo isso. O pastor não está falando de mapa de grupo, isso é só um exemplo. Seguia rigorosamente e sabia que aquela ovelha ela não estava bem, então conseguia cuidar dela desde obreiro. E aquilo funcionava. Nas igrejas que eu passei como pastor, eu cheguei a uma igreja que tinha mais de quase 20 potes de tubos de detergente. Irmãos, isso não se faz em lugar nenhum, isso é um desperdício. Ah, mas a Maranata é muito rica, mas aquilo, as pessoas entendem como a Maranata, eu cuido do que é de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. E era assim, fazia a compra que achava que precisava. Aí tinha uma irmã que comprava, tinha outro que comprava, tinha outro que doava. Para que isso? Não, mas o que fulano doou. Mas para que eu preciso 30? Quase 30, era muito. Para lavar louça. E ficava aquilo lá. Comecei a ensinar a igreja a se organizar. Porque você não pode desperdiçar. Em lugar nenhum do mundo se pode desperdiçar. Em nada você se desperdiça. Você querer comer bem, você querer viver bem, você querer poder ligar seu ar-condicionado num calor 24 horas por dia é excelente. Agora o que você não pode é viajar e deixar seu ar-condicionado ligado. Você pode pagar a conta, ótimo. Mas você vai viajar e deixar seu ar-condicionado ligado 3, 4, 5 dias. Isso não. Então isso é organizacional. E eu entendia que aquilo que o sistema Maranata me explicava, aquilo era correto. Não pecado. Não estou falando do pecado que os dirigentes faziam. Mas eu pego bem e aplico bem. E essa forma fazia com que a igreja crescesse. Então eu pegava um mapa de grupo de assistência que é simplesmente uma parte organizacional e aquilo me facilitava para cuidar rigorosamente de cada ovelha do meu grupo. E meu grupo chegou a ter 40 pessoas num grupo de assistência, mais de 40. A ponto de quando ser ungido,
As pessoas, o pastor dividiu, eu fui para outra igreja, assumi uma igreja, e os pastores começaram, o pastor dividiu, falou, mas seu grupo é muito grande, eu vou dividir, ele não sabia. Olha um absurdo, o pastor não sabia o tamanho do meu grupo. Os outros grupos, muito mal, com 13, 14 pessoas, o meu mais de 40. E tinha 10 quando eu assumi, menos de 10 as pessoas mudaram, porque eu cumpri aquilo que a administração me mostrava para fazer. Não era a administração do presbitério, eu digo a administração ali do que eu conhecia, do que me foi apresentado. E eu fazendo isso, consegui cuidar das almas, e as almas ficavam satisfeitas, porque as almas não queriam sair do meu grupo. Ao contrário, elas vinham. Eu tinha conversa com o pastor, e elas cada vez mais. E quando eu percebi, estava cuidando de mais de 40 pessoas. E cuidava, e elas queriam vir porque eram cuidadas. Mas não é porque o pastor Marcelo é santo, mas é porque o Marcelo queria fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é cuidar de ovelha. As pessoas chegam doentes, as pessoas chegam machucadas, as pessoas chegam tristes e elas precisam ser cuidadas. Isso foi durante toda a minha vida. Eu via o errado e sabia, esse eu não posso praticar, mas hoje se segue o errado. E você precisa compreender que precisa da forma. O que é seco, Deus tem poder para transformar em um corpo com vida. Mas pastor, mas como é que eu vou mudar tudo isso? Eu, o Senhor, tenho poder. Simplesmente profetiza. Falou para o profeta. Quem é você? Os crentes querem dizer, minha irmã, eu vou profetizar uma bênção para você. Você manda texto para as irmãs, você manda vídeo para os irmãos, você manda vídeo para os grupos. Vou profetizar uma bênção para você. Tá bom. E o corpo santo, que é a igreja. Você não quer essa mudança? Porque tá osso tudo misturado, tudo seco. Vai continuar precisando jogar uma aguinha lá naqueles ossos secos para simplesmente, de tão quente que tá, aquela água evaporar em cima daqueles ossos? Não serve de quase nada. Claro, sem dúvida nenhuma. Você jogou um pouquinho de água, pronto, ele começou a ferventar aquela água ali no corpo que está tão seco, que está quente. Mas molhou. Daqui a pouco secou de novo, molhou, seca de novo. Isso não é transformar vidas. Você precisa ser transformado, saber o que Deus quer para você primeiro, que as pessoas estão seguindo outros. É feito manada que a gente conhece. Alguém fala alguma coisa que você acha que é o certo, que você está chateado com o outro lado, que está errado realmente, e segue aquilo e fecha os olhos. É aquele macaquinho que tapa o olho, tapa o ouvido, tapa a boca, isso vai seguindo, e feito manada. E você fala aquilo que você ouve, não aquilo que você vive. Eu falo constantemente aqui nos vídeos que eu me entristeço como um pastor que diz, eu fiz errado, eu me arrependi, eu me posicionei para a igreja e pedi perdão, misericórdia, meu irmão. Você não tem condição de ser pastor. Eu tenho que reaprender a ser pastor. Tem mesmo, você nunca teve condição de ser pastor. Eu estou falando contigo, meu irmão. Eu não estou falando mal de você, não. Eu estou falando para você que você não exerceu aquilo que Deus queria que você exercesse, que você não aprendeu de Deus, você não seguiu aquilo que Deus queria, que Ezequiel foi lá e seguiu. É um vale de osso seco, o que eu faço aqui, Senhor? E o Senhor vai orientando. E você está no vale de ossos secos e você vai orientando. O povo estava todo errado, mas Ezequiel estava certo naquilo que ele seguia o Senhor. Daniel estava certo no que seguia o Senhor e não estava em Jerusalém. Esses dois homens extremamente usados, você não vai ouvir nem história que Daniel, poderoso do jeito que foi, como homem e autoridade que foi ali em Babilônia, e no reinado Ciro também, de Ciro, o reinado Medo-Persa, que passou de um reinado para o outro, você não vê isso em lugar nenhum. Um homem importante de um reinado, o outro assume e mata todo mundo, mas Daniel continuou vivo. E você não vê com o poder, com a autoridade que Daniel tinha, dizer em nenhum momento que ele voltou para Jerusalém.
Então percebemos, irmão, que as pessoas vivem a religião querendo uma religião, querendo voltar para a Terra Santa, querendo voltar. Você não tem que voltar para a Terra Santa, você tem que ser santo diante de Deus. Você tem que ter vida. Você tem que perceber que em você cresce músculos. Em você cresce nervos, que você está movimentando, levado pelo Espírito. Ezequiel, a fonte das águas vivas. Eram águas que me davam pelos artérios e pronto, foi cobrindo, de forma que eu não podia mais botar o pé no chão. Tira o pé do chão, deixa a água te levar. Quer dizer, que eu falo isso, era algo que me levou a outra banda, eu vi tudo que acontecia ali, ela me trouxe de volta. Você precisa enxergar o que o alto está fazendo. E as pessoas morrem. Meu irmão, você está morrendo por causa da maranata. Ou porque você saiu, ou porque você está triste com o seu pastor. Você não tem que estar triste com o seu pastor. Você tem que aprender a sobreviver. Porque o espírito está sendo soprado. Os ossos estão deixando de ser secos. E você vai continuar seco. Em todo canto está sendo soprado. O que o espírito quer, ele continua fazendo. Agora, essa palavra tem que chegar a você. Ossos secos, escutai. Olha, irmão, o que é isso? Ossos secos, você vai ver nesse livro, pare e leia esse capítulo aqui, 37. E você vai dizer, profetizai os ossos secos, escutai. Ossos secos não têm ouvidos. Irmãos, ossos secos não têm o órgão de ouvir. Ossos secos não têm o cérebro que leva, para que vai movimentar o corpo. Ossos secos, escutar, que é isso? É a mesma coisa que falar para uma pedra, pedra, escutai. Era isso que Deus estava falando, mas Deus estava dizendo, tá vendo que eu faço milagre? Eu faço até ossos secos escutai. E fazer organizar nele nervos, fazer organizar nele carne, trazer nele uma proteção de forma que ele não fique exposto, porque a pele ela faz isso,